Olá, pessoas do My Geek, eu sou a Mari. Eu sou o Yuri. E nós estamos aqui porque a gente vai prever que você vai continuar assistindo esse vídeo até o final. E vai dar like. A gente tá aqui fazendo esse especial de Premonição, porque a gente gosta muito de filmes de terror. E Premonição é um filme que, né, impactou muitas pessoas em uma geração, e principalmente a nossa geração. Sim. E o sexto filme está chegando, então vamos falar um pouquinho agora sobre o terceiro filme. Premonição 3. Premonição 3, ele é o puro suco da cultura pop, né? Sim. Porque ele pegou um elenco muito bom e jogou num parque de diversão. Olha aí, outra coisa legal que todo mundo faz. Eu odeio parque de diversão exatamente por causa desse filme. Ninguém nunca mais olhou uma montanha-russa da mesma forma. Gente, e o pior, porque eu não sei se no estado de vocês ou no país de vocês é assim, só que aqui os brinquedos são caquéticos. Entendeu? É um negócio Você que tá você falando olha... de brinquedo de bairro? Amor. Parque de diversão de Não. bairro é sempre esquisito. Não, Agora, mas um a parque de Disney diversão também deve grande, ser. o parque de diversão grande costuma ter uma manutenção Mesmo legal. assim, você vê Tá. um negocinho assim na... Porque eles são meio que botados no chão, assim, entendeu? Sempre tem, Parafusar. sempre tem uma ferrugem. Porque aquilo ali é repetição. Repete todo dia, toda hora, vai 50 mil pessoas todo dia, toda hora. Será que não vai soltando nada, né? Não, Muitas tem vezes uma o carrinho existe passando uma ali. manutenção sempre. E nesses filmes de Deveria, premonição, pelo menos. existe a manutenção que é feita de qualquer jeito. Existe a falta de manutenção, né? Exato. Também. Em Premonição 3 a gente conhece aí outra visionária, Mais que é uma. o Andy, mais uma aí entrando pra lista de visionários. Ela tá ali comemorando o último fim de semana na escola, que eles vão se formar. Eles vão pra um parque de diversões, que é como se fosse uma festinha, na verdade, ali deles também, uma confraternização. E assim, a diferença desse filme é que ela tem que fazer o anuário, né? Então ela tá tirando Sim. fotos, então ela tem um motivo para estar ali também. E eu gosto muito desse filme porque ele também se coloca em outro lugar. Ele sai um pouco, ele vai pra um Não, raio. esse desconecta dos outros dois. É porque Premonição 1 e 2 é como se fosse parte 1 e parte 2 Isso, mesmo. é. É uma mesma história, na verdade, de forma macro, que a gente viu de forma separada. E esse, ele já é mais independente. Tanto é que ele se passa 6 anos depois do acidente 6 do voo meses, 180. 6 anos, entendeu? Tá? E aí o que acontece? São 6 anos depois, eles veem essa informação do voo 180 e também do acidente lá do engavetamento. Então essa visionária ela também já tem mais informações da onde ela pode pesquisar do que está rolando. Só que nesse filme, o que é interessante, além do acidente, que eu acho um acidente espetacular, apesar de traumático, é que eles trazem esse Eles elemento... dizem que isso não aconteceria. Jamais. É uma coisa que, mesmo que se um cabinho soltasse ali, Como diria tudo o que emo, aconteceu ali... é mais fácil você morrer indo para um parque de diversão do que você morrer em um. Aquela sequência ali seria impossível de acontecer. Seria. É realmente ficcional. Mas dá medo, né, gente? É óbvio. Né? Principalmente porque os parquinhos têm uns negócios igual. Faltando parafuso, uma ferrugem. E por aí vai, né? Se você não morre por causa de um negócio quebrado, você morre por causa de um Você tétano. morre de tétano, no mínimo ali. A morte, ela é entregar. Ela ama parafuso. Ela ama parafuso. Entendeu? Ama pombo, parafuso. Um vento e um líquido. Isso aí. Ela não vive sem isso. São É a instrumentos regra de dela. trabalho. São os Ela instrumentos só- de trabalho dela. Deus falou, Deus, você só pode fazer com isso. É isso que você trabalha. E aí ela vai. Pois é. Ela tem um prego, um pombo, um vento, uma água e um sonho. E um sonho, de que ela vai conseguir matar quem ela precisa da lista dela. E aí, a gente sempre fala de premonição, a gente sempre fala de quê? Sinais. Sinais. Se atente aos sinais. E dessa vez, eles acabam concretizando esse sinal, que é através do elemento das fotografias. Então, a Wendy, ela tira fotos de todo mundo, e aquelas fotos, elas ficam marcando a consequência da morte, como elas vão morrer. Então, ela, além dela descobrir a sequência, né, da morte, né, a lista da morte, ela também consegue prever a forma que aquelas pessoas vão morrer. Isso. E aí dá mais angústia também, porque aí você já sabe como. É. E aí, se você sabe que a pessoa vai morrer com fogo, você sabe que a pessoa vai pra uma câmera de bronzeamento, tu já vai ficar bolado. Você já sabe que ela vai morrer ali. Já sabe que ela vai morrer ali. Então, a Wendy, ela, assim como os outros visionários, ela pira, Ela é a mais inteligente pra mim. mas ela é a mais inteligente porque ela também tem mais recurso, né? Sim. O Alex correu, a Kimberly correu, caminhou pra ela poder correr. Exato. Então ela tem mais Então, informação mas é porque ali. ela tem o fato dela ter as fotos é visual. Então ela consegue ter, aí corre aquela coisa dela não saber quem tava na frente dela. Que ela Sim. não viu. Então é aquilo assim, Que no caso era a irmã. é o ponto cego. do negócio. Era o plot twist ali do final. O Isso, penúltimo, né? Porque a gente tem mais um. É. Que era Só que irmã eu com amiga. acho que é interessante esse filme, porque por mais que ele tenha absurdos também, ela cria a conexão do primeiro, que é desses personagens de escola, Sim. que são diferentes entre si. Eles resgatam o filme teen, né? Exatamente. Eu acho que eles repetem a fórmula de um outro jeito, mas ainda cria aquela sensação de tipo, eles estavam num parque de diversão, aconteceu isso e agora eles estão tristes porque eles perderam pessoas próximas. Eu acho Sim. que repete, meio que pula
pro 3, e aí você já tá acostumado com aquilo, você já sabe mais ou menos. É, porque é o mesmo grupo E e você, tal, então tem um você peso. começa a meio que simpatizar de novo com os personagens, porque você fala, poxa, né? Eles são adolescentes, eles têm uma vida inteira pela frente. Por que não viver mais, né? Exato. Aí tem o bobão, tem não sei o quê, mas aí ele quebra um pouquinho o paradigma das coisas. Acho que Dessa vez temos duas gostosas, né? Porque é tudo muito estereotipado os Exato, personagens. A gente exato. sempre vai ter É o tipo apoio, Clube 5. o apoio do visionário, a gente tem ali, que é o amigo dela, que ela nem gostava dele, na Então, verdade. mas aí acho que acho engraçado a ironia, porque ele fala que ele ia pedir a namoradinha dele lá em Em casamento, casamento, e e ela ela ia queria terminar. terminar com ele. Então é aquilo assim de tipo, E a Wendy não conta, não. A Wendy deixa ele permanecer ali na ilusão dele de que a relação tava boa. Né? Isso que é amiga, tá? Deixou até eu- na morte, ela falou, vou guardar os seus segredos como ninguém. E ela deixa ele falar, não, mas ela já morreu, então por que eu vou deixar ele Ela triste? deixou. Ela tinha muita preocupação ali, né? Eu vou trazer esse drama de uma pessoa Pra que morta. que eu vou falar? Pra quê? Eu tô tentando me sobreviver e ajudar os Aí meus. vai que a morte já tá atrás de mim, aí vai a assombração da minha amiga aqui atrás de mim também. Deus me defenda. E aí, nesse filme, a gente não tem a participação do nosso querido legista macabro, mas Sente falta. se você assistir o filme em legendado, você vai descobrir que ele dá a voz ao diabão da Montanha-Russa. Sim. E no final do filme tem uma outra premonição, que aí já começa a ficar na moda aqui, a segunda premonição nos filmes. No finalzinho do filme, quando todo mundo já morreu, só sobram 3, tem um acidente também que traumatiza, que é do metrô. Sim. E aí a voz do metrô dizendo última parada, o fim da linha, é a voz do legista. Ele não pôde gravar, mas ele mandou o áudio Ele no fez- zap ele fez e uma mandou, participação especial. e mandou pra produção, entendeu? A voz dele é muito boa. Só a voz dele já dá um cagaço na gente. É tipo um Darth Vader da vida, entendeu? Exatamente. Então a gente tem aí a Kimberly, ela descobre o plano da morte, tenta propagar a mensagem dela, não dá muito certo, as pessoas vão morrendo igual nos filmes anteriores, até que no final só sobra ela e a irmã e o amiguinho dela, que agora é um amigo de verdade. Um best de E sobrevivência. ela acaba tendo uma segunda premonição, porque aqui a gente começa a ver essa questão que fica na moda de ter uma segunda premonição. Sim. Tem um primeiro evento principal, que eles É porque conseguem eu ser falo, evitado. a morte ela fala, gente, ó, já que é o morte plano tá B dando dela. muita volta. É o plano B. Ela olha e fala, pô, todo mundo tá sobrevivendo, eu vou ter que fazer um plano B, porque se não Não. der certo aqui, vai dar certo aqui. Não morreram na montanha-russa, agora vão morrer no metrô. E da mesma condição, né? E na mesma condição. Porque a menina, ela é explodida, ele morre com a cara sendo iluminada ali, e a morte dela é sendo atropelada. É, porque ela vê que tá borrada e aí ela vê que é realmente... Ela já estava destinada àquela morte o tempo todo. Exatamente. Só que aí, diferente, quando tem a premonição do metrô, todo mundo morre e ela volta, né? Só que a gente descobre que o número daquele vagão era 180, 180 na aí verdade de era novo. Não, era 801... Só que ela vê pelo espelho Era e 180 ao troca. contrário. É Aí como vira se... 180. É isso aí. Sim, mas tá ali o número. É, então, ela Tá vê ali. 180. E aí, nesse também é interessante que nessa segunda premonição, ela tá num lugar que mostra que, tipo, ela sempre deveria estar ali. Isso aí. Porque o metrô é cheio de o quê? Anúncios de eggs, publicidade. é. E cada anúncio é um lugar de uma morte. É uma morte que é a aconteceu. academia, Isso. é o lugar Ai, de gente, uma. academia, pelo amor de Deus. A cabeça do Sabe, menino gosta de estourada, academia, assim, ele é burro. Não. Ele foi burro. Porra, o entendeu? negócio cortou, ele vai continuar Ah, gente, pelo no amor de equipamento. Deus, eu nem tava lá, entendeu? Já nem ia. Se chegam pra mim na academia, Ó. provavelmente não, porque eu não costumo ir. É. Se chegam pra mim e falam, ó, você é o próximo a morrer na lista, fuja da academia, Aí ele fica, eu vou fugir. bora, Bill. Mas ele era aquele gostosão que desafiava a Mas, morte. gente, você fala assim, eu pô. ando na selva braba, eu ri na cara do perigo. É, pô, gente, é a morte mais idiota. Eu acho que pra mim ele é a mais idiota da franquia, porque eu falo assim, Aqui ele pediu pra morrer. Mereceu. Ele pediu pra morrer. Ele pediu. ele pediu. E a morte ficou. É isso que eu falo. A morte, ela fica com raiva. E aí, quando ela fica com raiva, fica pior. Aí ela fica pior, claro, pô. Ela Ela fica fala, boladona. Estão mexendo no meu esquema aqui. Você tá tão bagunçando o meu desdenhando da plantão. minha morte, achando que você não vai morrer? Então vai morrer sim, meu irmão. Vai sim. Vou E fingir aí... que você tá vivo, mas agora eu te matei. Pegadinha. Ela é muito E aí, estressante. lembra que eu te falei que lá, quem viu o nosso vídeo de Premonição 2 vai saber, e quem não viu, então você tem que voltar lá pra assistir. Entendeu? Porque a Kimberly, que é a visionária de Premonição 2, ela foi pensada originalmente para ser prima de Wendy. Sim. Nesse acidente do metrô, quem ia entrar nesse vagão? Mariana, eu te pergunto e eu já te respondo. Kimberly e o policial. Faz muito sentido. Kimberly e o policial sobreviveram ao final do filme. Eles iam pegar esse mesmo metrô e ia todo mundo de arrasta. A morte matava todo mundo de Premonição 3 e aparava Eu a acho extra que de faria muito Premonição mais 2. sentido. Que aí é o que eu falo. A morte, ela tá planejando. Mas Ela fala, aí... sua hora vai chegar. Mais uma vez, a morte 6 anos planeja depois. e a gente dá risada.
teve problema de conflito de agenda, de contrato, e aí os atores não voltaram. Apenas melhores. Por isso que eles morreram no De off-tela. qualquer jeito. Entendeu? Mas seria Mas genial. seria ótimo. Já pensou? A gente tá ali envolvido com aquele núcleo, com aquele elenco, e daqui a pouco a gente vê de novo Aí o a gente Andy. fica, ah, não. E aí elas se encontram, a gente descobre que elas são primas. E aí a gente descobre que elas descobrem juntas que elas tiveram eventos traumáticos e premonitórios. E faz muito sentido porque ela fala sobre a pulseira da avó. E aí meio que conecta com a história da Kimberly, né? Tipo, da mãe dela. Você vê que existe uma sucessão de morte em todos. A morte tá Todos, pô. sempre perto deles. E aí vai explicando de tipo, ai, tá vivo, ai, tá morto, não sei o que. A gente nunca sabe, mas o sexto filme tem que explicar, gente. Não tem como, a gente precisa de A gente resposta. quer respostas, são anos O de laço de espera. sangue não é aleatório. Não é aleatório. Nada nessa franquia é aleatório, principalmente o subtítulo E desse aí filme. pode ser que eles meio que expliquem sobre a Wendy, sobre a Kimberly, e seja indiretamente eles podem amarrar de alguma forma. Sim. Mesmo que indiretamente, já que não mostrou cena, não mostrou, eles podem falar, isso aqui não é canônico. Ah, isso aqui é canônico. E aí, Não, mas na verdade eles já falaram, tudo ali é canônico, eles estão respeitando todos os filmes e tá tudo conectado. eu espero, mas você sabe como é que é. E aí é sabe? aquilo, né? Depois do 2, apesar de ter feito muito sucesso e não ter batido a bilheteria do primeiro filme, Uhum. eles falaram, cara, a gente tem que repetir a fórmula de bolo que a gente criou, a gente tem que entregar o supra-sumo aqui, o pro-suco do terror e do entretenimento. Isso. Deu certo. Deu certo. Com Premonição 3, tanto que eles bateram 118 milhões, com uma receitinha apenas ali, um A mesma orçamento da fórmula do primeiro de 25 filme. milhões. Eles tinham só olharam 25 e falaram milhões assim, e fizeram 118 mil. vamos 118 pegar os milhões. adolescentes, que é a fórmula de filme de terror, de coisa, é adolescente. Adolescentes, atraentes, mortes criativas, muito sangue, Mas aí eu um fico parque de assim, diversão. será que... Cadê os gays? Entendeu? Cadê um LGBT? Que não tem, só tem Cadê? padrão hétero. Aí eu fico pensando, será que a morte, ela entendeu? No primeiro filme, aí eu já puxando aqui minha bandeira, no primeiro filme só tem um negro que é o legista, e ele é super rápido. Isso. No segundo filme a gente já tem o Eugene, que também que é morre, meio infelizmente. bundão. Que infelizmente morre queimado junto com a Clear, que Deus a tenha. No terceiro a gente tem o escroto da academia. O burrinho. O burrinho lá. O que Ele tira estereótipos, né? que- Cada filme, os estereótipos mudam, Exatamente. as pessoas mudam, e você vai vendo, por mais que sejam pessoas bonitas e atraentes e jovens, ainda assim vão mudando. Mas aí no quarto a gente já tem mais... Mas no 3, ele assim, não tem nenhum LGBT ainda, até o 3, tá? A gente tá É. no terceiro vídeo, no terceiro filme. É. Mas aqui eles incluem o quê? Os emos. Tem os amiguinhos emo lá, que trabalhavam lá no macro da vida, no atacadão. Que eles são No aquela depósito. coisa da ironia também, que eles ficam... Eles debocham muito da eles morte falam assim- e dos esquemas. É porque eles, na verdade, eles não se acham dignos de conspirar junto com os padrões. Aham. Eles fogem do padrão e ficam assim... Sim. Ah, tá. Então você tá querendo dizer que eu vou morrer. Tá. Que é aquele que eu segui. Que coisa branca é essa, entendeu? É isso. Eles ficam assim pra eles, É entendeu? desse jeito, galera. Mas eu acho que eles... Não, a morte da menina com a pistola de prego. Então... Eu gosto, é É uma uma das melhores do consequência, filme. é uma outra consequência. Você vê, todos que desdenham da morte, eles meio que Da têm pior forma. um salvamento, E depois morre da pior e forma. a morte fala, não. E aí ela mata da forma mais escrota possível. Mata com raiva. Ela mata com raiva, ela fala, não vai viver não, eu vou matar. Então acho que o que a gente aprende aqui nessa franquia é não desdenhe da morte. Não desdenhe, gente. Não brinquem com a Não morte. A desdenhe, morte é coisa séria. Porque Ela tá em ela qualquer lugar. realmente tá ali querendo matar você. Mas eu acho que esse também é legal, porque assim, por mais que ele foque na questão do acontecimento do parque de diversões, existe um festival. Eu li que o festival ele teve um final alternativo diferente, em que eles de fato morreriam ali. Sim. E que não foi aceito pelas pessoas falando, não gostei, entendeu? Olha, obrigado, sessões teste, porque estão sempre salvando os filmes de serem piores do que eles poderiam ser. Eles falaram, não gostei, não deu certo, e eles fizeram a sequência do metrô. E eu acho que a sequência do metrô é muito boa. E pra mim tinha que ter um filme só do metrô. O metrô deveria ser o começo do outro, entendeu? Porque eu gostei da sequência, achei Não, ela pior. a sequência do metrô é muito boa. E eu acho que é isso que você falou, na verdade. São 3 pontos do filme, né? Tem a montanha-russa, que é grandão. Uhum. Tem o festival, que tá ali marcado tecnicamente pra matar Todos que sobraram. Isso. Só que aí só vão 2, sobram 3. Aí a morte cria um terceiro cenário, Que ela é o do coloca metrô. todos os que faltam no mesmo lugar.
todos que voltam no mesmo O lugar. que é uma ironia, mas... Porque nem no mesmo negócio eles estão, entendeu? Eles saíram de Ohio e foram pra Cada um Nova pega York, num ponto diferente entendeu? e se encontra dentro do E mesmo você reparou vagão. que eles citam muito Paris? Eu acho que Paris também é Sim, um então, ponto tanto de Paris relevância. quanto as cores da bandeira de Paris, eles aparecem muito. Ou é um quadro que tem a torre, ou Porque, eles falam literalmente de Paris. porque eles falam muito, tipo, toda hora. Tem a questão do segundo do Rory, né? Que é o drogado, que ele falou que que ele ia morrer em Paris e meio que. Mas eu fico pensando assim, aí o primeiro filme que eles iam pra Paris, e que depois eles vão pra Paris e morrem em Paris. Eu fico pensando, gente, vai ter um filme só de Paris, porque eu Né? preciso. A torre de Premonição 6 deveria ser em Paris. Eu também acho, mas eles botaram Seattle e a gente vai A seguir. gente aceitou, tá tudo Mas eu bem. acho que a questão é que tem alguma coisa. Eu acho que tem alguma ligação muito fixa em Paris. Tem alguém que não morreu, que tá em Paris ainda, entendeu? E que a gente vai descobrir aí em algum momento. É, Eu porque acho assim, que seis não é o último. deveria ter um. Não, eu acho que é o que eu te falei. O 6 eu acho que ele vai amarrar a franquia como a gente conhece. Ele vai dar regra pra gente. E ele vai apresentar novas regras para um outro ciclo de filmes aí. Como a minha teoria diz, rebutar tudo. Ou rebutar tudo, né? Quem sabe? Vai destruir tudo aí. E vai começar do zero. Pode ser, porque a morte já tá me dando muito trabalho. Vai fazer um crepúsculo Eu da vou re- vida, era eu vou- tudo uma visão. eu vou resetar tudo. Pô, imagina, nossa, eu não sei se o pessoal ia gostar, mas eu ia. Seria no final tudo uma visão e a gente Sim, volta para porque- os anos 60, sei lá, 70, sei lá, 80. Nem Seria sei qual. legal, seria legal. É porque lendas dizem, né, que o 6, na verdade, seria um acidente numa caravela. Lembra? Quando começou a surgir assunto de Premonição O que 6? faz sentido. Que seria numa caravela, um naufrágio, e não sei o quê. Os primórdios do negócio. E aí descartaram que esse, aí esse eles roteiro. podem, assim, aí a gente tá entrando pro lado sobrenatural. Eu adoro o lado sobrenatural. Sim. Mas aí eles poderiam dar, o porquê que eles estão destinados? Pode ser uma maldição. Pode ser vendeu a alma pro demônio, aquela família ali, ela tá amaldiçoada pra sempre. Então, tipo, eles podem ir pra esse lado, mas eu acho que não precisa. Não precisa. Porque eles têm a regra deles, o negócio de não saber ajuda, de Ajuda não ter muito, todas as sim. regras. Mas eu acho que, assim como o Lost, que explicou a origem de tudo, ter um ponto principal do caos, eu acho que vale a pena ter. Vale. É porque isso, a gente é um filme de fórmula, é uma franquia de fórmula. Todo filme tem a mesma fórmula, o mesmo padrão. Uhum. Só que a cada filme tem um elemento diferente, que, tipo, o padrão tá aqui. Mas, ó, tem esse elemento aqui diferente. Nesse caso do 3, são as fotografias. Sim. Que é um filme extremamente datado pela questão da foto, né? Que agora essas máquinas estão voltando, inclusive. Exatamente. Vou resgatar a minha. E aí a gente tem essa questão das fotos que indicam a maneira que a pessoa vai morrer e tal. Então, assim, a cada filme segue o padrão, a lista da morte, mas eles vão trazendo novos elementos ali pra gente ver que, tipo, é uma forma também de reinventar Sim, a porque franquia. senão fica chato, você porque vê o senão mesmo fica filme chato. sempre. A gente vai ver, todo filme é isso. Tem um grande acidente que eles evitam e aí segue a listinha. Tanto que no 2 já foi de trás pra frente. Isso. Nesse já voltou ao normal. Mas ainda assim pelas fotos. Um elemento E a novo. até a forma que eles têm as visões são diferentes. Sim. Isso mostra que alguns estão mais propícios a interpretar bem os sinais e outros não. E outros não. E aí a gente vê, tipo, se a Kimberly e a Wendy tivessem ligação, você entende o porquê que uma consegue mais do que a outra, talvez, assim. A Sim. ligação poderia ser mais direta ou menos direta, entendeu? Então, eu acho que... E a questão dela ser parente funciona super de, tipo... será que os descendentes que têm essa visão? Faria muito sentido. Faria. E aí, se você explica um negócio no tempo dos primórdios de caravelas, faz o sentido ser... Gente, colonização, né? Você cria um número limitado de pessoas desse acontecimento e aí, quando vê, a gente é uma miscigenação, entendeu? É. Então, Se for- Estados Unidos, Você foi espalhando linhagens aí. pessoal dos britânicos, E agora a dos morte vem espanhóis. podando essas ramificações. Exatamente. Loki, é você? O multiverso resiste. Vamos aparando. Mas me Então. fala aí, gente. Premonição 3. Vocês gostam? Acham que é o melhor? Sim. E por quê? Eu acho que pra mim é o melhor. Dos 5, é o que eu mais me diverti assistindo e é o que eu mais gostei. Você gosta de Premonição 3? Eu gosto, mas a questão de eu não gostar de parque de diversões, ele meio que me limita de, tipo, Entendi. querer ver sempre. Eu acho que é um filme inteligente, porque trabalha com os atores. Outra leva de atores aí que a gente já Pô, viu. muito bom, eles mandam muito bem. Esse É, elenco manda. Entendeu? E eu acho que eles trabalham da melhor forma de não fazer com que as mortes sejam idiotas. Uhum. Eles meio que falam, pô, eles já têm consciência de que aquilo ali reconhece. E eles, os personagens em si ficam com medo e ficam... E eu gosto do final. Acho que o final que ganha, assim, porque ele é mais impactante, ele cria aquela atmosfera de que você não está salvo em nenhum momento. Você não tá seguro em lugar nenhum. E só de mostrar como ela vai morrer e você vê que ela não tem saída,
Você fala, não, ali meio que deixa estabelecido que não tem como ela sobreviver. Não, não tem. Tem uma galera aí que até rejeita a ideia de que todos eles morreram, porque na premonição acontece acidente, e quando ela volta da premonição e ela avisa eles que está acontecendo de novo, o amigo dela, ele puxa um negócio de segurança Mas lá. o negócio dá ruim. Mas, tipo, eu acho que não faz diferença nenhuma. Não. Isso não acontece na premonição, mas eu acho que essa atitude dele não vai interferir em nada. Não, Porque dá a nos entender até quando créditos. ele puxa, tá ruim. Porque nos créditos a gente ouve o barulho do acidente. Então, assim, Descarregando, eles morrem de qualquer forma ali. É endgame Ela pra só galera viu, toda ela ali. só viu pra gente ver também. Ela viu, já era tarde demais. Então, mas é isso que infelizmente. mostra, que esse filme estava realmente destinado de, tipo, vou mostrar pra vocês que eles morreram. Sim. Eles mostram como é que morre, aí mostra que ela viu, mas acabou. É o fim da linha. É uma forma de fazer diferente um negócio que a gente já tá acostumado a ver. Exatamente. Começa com... termina no começo. É isso. E esse que é o legal. Acho que esse É filme... por isso que eu acho esse o mais legal da franquia. A pessoa que fez o roteiro foi inteligente aqui. Ela Foi. falou, poxa, Eles entregaram. eu vou entregar aqui. Roteiro bom, direção boa, elenco ótimo. A e morte mortes do bronzeamento. Eu nunca fui fazer bronzeamento artificial, até porque eu não preciso, seria uma vergonha. Mas elas são muito burras. Mas assim, foram muito estúpidas. E ali. o cara que trabalha lá também é muito burro. Era outro burro. É É isso porque que eu ele falo. confiou, né? Tipo, elas já estão que acostumadas, ali você vê, estavam ali todos os filmes tem aquela sempre. coisa da pessoa que, tipo, vai, já sabe E tem como faz. 100% de estética, né? É isso que eu falo. Eu tentei buscar, é que eu tento achar algum motivo de ser os 7 pecados capitais. Alguma coisa de, tipo, vaidade. Tem sempre uma pessoa vaidosa nesses Mas aí eu filmes. nunca não parei Mas não dá também pra pra pegar os analisar, 7. não. Mas se entendeu? bobear, se a gente pensar com calma, depois a gente consiga fazer esse Entendeu? paralelo. Não sei. Eu fiquei pensando, porque é uma crítica sobre a sociedade, sobre as pessoas, né? Sobre principalmente a cultura da beleza. E é engraçado porque por mais que mostre as mulheres pelada e não sei o que, e magra, ainda assim ele cria essa crítica, né? Tanto que tem... É uma crítica, pô. Tanto que tem, né... É nesse filme? É nesse filme que O Frank fala, nossa, eu me sinto Ai, culpado pela morte porque delas. Elas Elas ficavam elas bonita e gostosa pro pra Frank. mim, sabe? Então, tipo, tem essa brincadeira que você fala... A morte "Nossa, dele também é horrorosa, tá? é." Que vem Não. aquele troço na cabeça E dele você e na viu que gira. o caminhão que mata ele é o caminhão do segundo filme? Sim, da cerveja. Então, a marca de cerveja que aparece lá no 2, ela aparece depois em todos os outros filmes, de alguma forma. Aham. Ou seja, essa marca Foi o que eu te tem falei. alguma São os easter explicação. eggs. São easter eggs. Tá tudo Ela vai conectado. aparecer lá no sexto. E tá tudo ali na nossa cara o tempo Ele inteiro. tá. Entendeu? É uma questão de amaldiçoar. Eu acho que é realmente uma maldição. Sim. Mas é uma maldição de uma consequência de sobrevivência, entendeu? Sim. Então esse negócio da cerveja é outra coisa que também se repete muito. E é engraçado porque você vê essa consequência do segundo, eles fazem essa referência que dá pra fazer, não precisa repetir ator, repetir coisa. Só que aí quando você vê, fica tipo, caraca, hein? Ali, entendeu? Aí você fica Tu tipo, falou da cerveja, mas a bebida que elas estão bebendo ali na clínica do bronzeamento, aquela bebida aparece também depois no 4. Então, Entendeu? então tem. São algumas marcas, é isso, É pra easter mostrar a egg ligação mesmo. entre o universo. Exatamente. Nada é aleatório ali. Então acho que o Nada de legal é premonição é aleatório. Mas aí Nada. me conta você, galera. Me conta você, gente. Premonição 3 é o melhor da franquia ou não é? Eu acho que é. qual a melhor ou pior morte desse filme. E se você acha que você sobreviveria, assim. Você acha que você iria pra um parque de diversões ou não, entendeu? Porque eu acho que, pra mim, o trem faz sentido. Porque acontece em parque de diversão, você ainda pode escolher ir ou não. E não é. Agora, metrô é um negócio que eu preciso ir, preciso utilizar para me Exato, é um locomover. transporte público e é isso. Não tem como fugir. Conta aqui pra gente nos comentários. Até o próximo. Tchau.